Glória a Deus. Quero dar glórias ao nome do Senhor por você que está participando essa semana dessa série maravilhosa, o Extraordinário. Ele está afetando o visível através da sua fé frutífera, genuína, verdadeira. A minha Bíblia está aqui aberta em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Desde a queda, o homem resistiu a Deus e sujeitou o diabo. Acabou escolhendo a voz da mentira e sendo governado pelo príncipe das trevas. Agora a Bíblia diz para nós não nos conformarmos. Não nos conformarmos com este século. Este mundo que jaz o maligno tem valores, o qual nós chamamos de mundanismo. A Bíblia diz claramente, está em Tiago 4,4 e também em 1 João 2,15, que se nós tivermos parte com o mundanismo, nós estamos sendo conivente com o governo do diabo. Mas o Senhor Jesus na cruz, ele criou uma nova raça. Assim como ele criou um mundo perfeito e viu que tudo era muito bom, isso foi degenerado pela queda, mas ele fez uma nova criação, que não é tocada pelo diabo, que é perfeita em Cristo. Agora, no Espírito Santo, nós vamos nos enchendo através da palavra, da oração e da comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo. Nós vamos nos enchendo cada vez mais até transbordar. Amém? Queridos e amados irmãos, não se conformar com o que o mundo se tornou, mas sim agora sujeitar tudo à cruz de Cristo. Importa que Cristo reine, meus irmãos, em todas as áreas da nossa vida, que Ele seja Senhor e que Ele exerça o seu governo através da nossa fé. Diz Efésios 3,10 que Deus comunica principados e potestades através da igreja. Aqui em Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Na cruz do Calvário, Jesus diz: está consumado. Ele pôs fim a toda a operação das trevas. Ele aniquilou, destruiu o império das trevas. Tudo aquilo que o diabo estava fazendo pela desobediência de Adão, não é? Agora, pela obediência de Cristo, se criou uma nova raça e a lei do Espírito de vida. Vamos ver isto? Amados, lá na cruz, Jesus desfez os 4 efeitos da queda, que não existiam na criação original, que aconteceram por causa da queda. Nós vemos que Deus criou um mundo perfeito, criou um jardim da abundância e, por último, colocou Adão e Eva. Eles não precisavam fazer nada, mas sim apenas administrar e compartilhar aquela abundância. Assim que Adão e Eva pecaram, o Senhor diz: por que você pecou, Adão? A terra agora vai produzir espinhos e cardos. Com o suor você vai produzir pouco. Escassez. Você está vendo? O mundo foi feito pela abundância, mas teve a escassez. Jesus veio, João 10,10 diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então Jesus na cruz, ele destrói a escassez, quando ele coloca uma coroa de espinho e derrama o seu sangue. A Bíblia diz em 2 Coríntios 8,9 que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos prósperos. Então a escassez não é normal. Deus não fez o homem para faltar, mas sim para sobrar dos cestos cheios. No governo de Deus há abundância transbordante. 2 Coríntios 9,8 diz que Deus nos dará sempre de forma transbordante em todas as áreas para a generosidade. Não para a avareza, mas para atos de bondade. Vemos então que a escassez do diabo, a abundância de Deus. Logo após a escassez vem a angústia. Nós podemos ver isto, que o ser humano foi feito para ter comunhão com Deus, mas logo após que Adão e Eva pecam, eles têm medo de Deus e se escondem de Deus. Então a angústia, a tristeza, o medo, toda espécie de sentimentos tóxicos e pensamentos horríveis. Onde havia alegria, paz, amor, vem agora o diabo e coloca tristeza, medo, ansiedade e preocupação, né? Mas Jesus diz: buscai o reino de Deus, lá em Mateus 6,33, e ele diz em Romanos 14, ele diz assim, ó: o reino de Deus é paz, amor e alegria no Espírito Santo. Então vemos que a paz, a alegria, o amor é de Deus. A angústia, a preocupação, a ansiedade, o medo, a impureza é do diabo. Então não se conformar com este século é compreender que a escassez é do diabo, a angústia é do diabo. Depois da angústia, o que acontece? Como o corpo humano, por causa da queda, ele foi feito para paz. É como se você tentasse engolir uma bola de golfe, ela não digere, ela causa uma gangrena, porque ela não tem como sair nem como entrar. Entra ali e fica parada. Então o que acontece é o quê?
o ser humano não foi feito para angústia. A angústia, ela estrangula o sistema nervoso, ela causa alterações na pressão sanguínea. Aí vem AVC, derrame, aí vem pressão alta, problemas no sangue, problemas no coração. Tudo isso começa a enfermar as pessoas, porque é uma frequência de pensamentos, sentimentos e desejos horríveis. Então o que vemos que a escassez gera angústia, que gera doença. Mas Jesus Cristo na cruz do Calvário levou as enfermidades, amém, irmão? Ele levou as enfermidades. Então Jesus Cristo é saúde, o diabo é enfermidade. Então vemos que a escassez leva a angústia, que leva a doença, que leva a morte. Mas Jesus Cristo diz, quem crê em mim não verá a morte, mas já passou da morte para a vida, João 5,24. Então Jesus é vida, o diabo é morte. Sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo, que está aqui em Tiago 4,7, é o que você faz voluntariamente, compreendendo a abrangência da cruz de Cristo, o que foi que Cristo levou na cruz do Calvário, o que foi que ele destruiu na cruz do Calvário. Agora nós vamos afetar o visível, não se conformando. Aquilo que está na mão do diabo desde a queda vai voltar para a mão do Senhor, porque nós vamos fazer o caminho contrário de Adão. Adão escolheu a rebelião e a independência. Nós vamos escolher o temor humilde, a dependência, e vamos colocar agora, sujeitos debaixo do sangue de Jesus, todas as áreas da nossa vida. Então, o que o inimigo tomou, agora é devolvido ao Senhor através da igreja. Vemos então que nós vamos começar pela escassez. Se Deus é o Deus da abundância transbordante, nós podemos ver que a escassez é do inimigo. Eu sujeito agora a minha vida à abundância de Deus. Eu sujeito agora a minha vida debaixo do sangue de Jesus ao dom de adquirir prosperidade. O governo de Deus é 12 cestos cheios. Eu me submeto aos 12 cestos cheios de Deus. Eu me submeto à administração de Deus. Eu me sujeito agora à abundância transbordante de Deus. Eu coloco agora toda a minha vida debaixo da administração de Deus. E eu rejeito, resisto, declaro e decreto que toda falta, toda dívida, todo fracasso, toda crise, tudo que está amarrando as minhas finanças, eu expulso em nome de Jesus. Você viu aqui? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. Este é o domínio, a palavra dominante é a palavra de Deus. A última palavra foi a palavra de Adão para o diabo, e agora o diabo governa a mente dos incrédulos, mas não a nossa. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000, mas nós não. Aqui o que nós estamos vendo é que a palavra de Deus mostra: sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir o diabo. Eu, debaixo do sangue de Jesus, me sujeito agora à fé de Deus, ao amor de Deus, à paz de Deus. Eu me sujeito agora à bondade de Deus, ao fruto do Espírito Santo. Eu me coloco debaixo do chuveiro da sabedoria de Deus, do shalom de Deus, da bondade de Deus. Romanos 11:22. Que Deus pode ser bom através da fé no Senhor Jesus Cristo. Eu rejeito toda depressão, angústia, preocupação, medo, todo o espírito que não é o espírito de fé, eu rejeito e expulso agora em nome de Jesus. Eu ordeno, declaro e decreto, tem que sair em nome de Jesus. Você está vendo o que esse versículo diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. Eu me sujeito à pureza de Cristo, eu me sujeito agora e me coloco sobre o governo da sabedoria de Deus, da bondade de Deus, e eu rejeito toda impureza, carnalidade, preguiça, mundanismo, paixões, todos os pensamentos que não são de Deus, sentimentos e desejos carnais, eu rejeito e expulso e decreto. Eu declaro fora da minha vida, eu declaro saia em nome de Jesus. Você está vendo? Isso é maravilhoso. Olha, eu me sujeito à saúde divina. Declaro que o meu corpo se renova e que eu vivo uma vida longa e saudável, que o tempo do Espírito Santo vai viver longos anos aqui nessa terra para ganhar vidas, que através das minhas mãos vão ser curados enfermos, os demônios, que pessoas serão libertas, que através da minha voz as pessoas serão abençoadas, receberão vitórias, milagres, dons, unção, avivamento. Eu rejeito toda carnalidade, mundanismo, impureza, toda espécie de carnalidade eu rejeito. Olha aqui, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. Então você tem como se colocar vez após vez ao lado de Deus, e você assim, coberto com o sangue de Jesus, como diz 2 Coríntios 4,13, temos esse mesmo espírito de fé, por isso falamos, pode também retirar o inimigo daquela área da sua vida. Seja a área financeira, né?
seja na área da saúde. Eu rejeito toda enfermidade, toda dor, toda infecção, tumores. Eu não permito, eu exijo que saia. Eu tenho autoridade, eu tenho domínio. Eu tenho da parte de Deus o comando, a palavra que domina. Eu tenho da parte de Deus o quê? O governo do visível. O visível, ele é governado por Deus através de nós, da nossa fé, que ele mesmo gerou. Portanto, o extraordinário é a graça, é Deus, é o Espírito Santo, fluindo e afetando o visível. E trazendo frutos visíveis para a glória do Senhor, como diz em Mateus 5,16. Aqui o que nós estamos vendo é sujeitai-vos, pois, a Deus. Coloque isso debaixo do governo de Deus. Em Provérbios 3,6 e também 16,3 diz que você deve entregar ao Senhor, colocar na mão do Senhor os seus caminhos, a sua vida, e Ele fará com que aquilo seja bem sucedido. Desde a terra ser governada pelo inimigo, pela independência de Adão e Eva, desde que a terra foi agora o efeito do governo do diabo, há todo esse caos. Mas quando nós começamos agora a nos voltar ao Senhor, somos restaurados, porque Deus criou tudo perfeito. Amém, amados? O que vemos então? Se você ver qualquer coisa que Jesus destruiu na cruz do Calvário na sua vida, sujeite aquela área a Cristo e bana, expulse, destrua, arrebenta, manda fogo, resista com fogo. Em nome de Jesus, ele diz assim: eu resisto com fogo. Então Jesus na cruz do Calvário levou a miséria, certo? Levou a escassez, a falta de pão, o desemprego, a crise. Então agora você diz: Senhor, eu me sujeito a Jeová Jiré, eu me sujeito ao governo de Deus, que é 12 cestos cheios, o pão nosso de cada dia me dai hoje, para a generosidade. Eu me sujeito a Jeová Jiré, eu expulso, rechaço, queimo, destruo toda tentativa do inimigo de me causar endividamento, desemprego, crise ou falta. Eu não aceito, eu não permito, eu não me conformo, eu destruo em nome de Jesus. Amém? Então falamos agora da escassez. Então vemos que Jesus levou toda a falta, a miséria, levou as doenças, certo, irmãos? Então você não vai aceitar doença, infecção, sem lutar, sem destruir, sem expulsar, mas antes disso você vai sujeitar o seu corpo ao Senhor. Não a preguiça, ao mundanismo, às paixões, à impureza, à carnalidade, ao sexo fora do casamento, não. Você vai sujeitar o seu corpo ao Senhor, e aí sim você vai expulsar as enfermidades, aí sim você vai expulsar, para que o inimigo não tenha legalidade, para que o inimigo não tenha brecha e venha com 7 para cima de você. Porque aí ele acha a casa vazia, né? Limpa, mas vazia. Então é muito importante você consagrar ao Senhor aquela área que está sendo bombardeada voluntariamente. E aí, quando você consagra, você vai para cima do inimigo. Seja enfermidade, angústia, seja problemas na família, seja tudo aquilo que te tira a paz. E o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre seus ombros. Então, se está tirando tua paz por problemas financeiros, familiares, vício na família, problemas que sejam qual for, que Jesus Cristo destruiu na cruz do Calvário, você agora consagra aquela área que vai indo mal ao Senhor. Você faz isso todos os dias. Consagra o Senhor. Consagra o Senhor aquela área. Se é o teu corpo, consagra o Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir o diabo. Se a área financeira, consagra a tua conta bancária, generosidade a Jeová Jiré e expulsa, destrói. Se é o teu emprego que o inimigo está tentando colocar perseguição, inveja, falência, fracasso, consagra a sua empresa, o seu negócio, o seu salário, o seu dinheiro ao Senhor. E depois que você fizer isso, vai para cima do quebra-quebra, da falência, da dívida, vai para cima em nome de Jesus, como Davi foi para cima de Golias, e Deus operou um grande livramento. Portanto, Davi é um exemplo daquele que não se conforma que o nome de Deus está sendo blasfemado, de alguém que, através do qual Deus afeta o visível. Podemos ver que através de Moisés, Deus afetou o visível, através de Davi, de Abraão, de Jesus, Paulo, Pedro e João, né? Então, o afetar o visível é o fruto. A fé sem obras, ela é morta. Eu quero unir a minha fé com a sua e quero profetizar que você venha a descobrir áreas na sua vida que estão indo mal. Não é normal. Não aceite os ataques das trevas como normal. Tudo que Deus administra vai de bom para melhor, de glória em glória. Amém, irmãos? Se alguma coisa vai mal, não desanima, não desista, continua lutando, continua dando espadada aí que o diabo vai fugir. Amém? Se alguma área vai mal, não se conforme, não abaixe a cabeça, não ache normal, são ataques das trevas, irmãos. Porque o normal do Senhor é 12 cestos cheios, é saúde, é alegria, é ser cheio do Espírito Santo, é ter
vitória nas suas orações. Portanto, isso que eu te digo é para te incentivar, não para que você seja uma pessoa apressada, nem uma pessoa desanimada, mas moderada. Continue, olha, creia, a vida abundante te pertence. Não aceite as obras do diabo na sua vida em nenhuma área, nenhuma unha para Faraó. Não aceite nenhuma área da tua vida sobre o governo do diabo. Importa que Jesus reine em tudo, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, na sua mente, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde, no seu ministério, na sua comunhão com Deus, em tudo. Que Deus reine na sua vida, amém, amados? Então é muito importante que nós venhamos a discernir o que é mandamento do Senhor, né? Discernir entre o santo e o profano, olha só. Discernir o que é de Deus e o que é do diabo. Discernir o que é a vontade de Deus e o que não é. Discernir o que fica na nossa vida e o que sai. O que nós vamos ligar e o que nós vamos desligar. O que nós vamos permitir e o que nós não vamos permitir. Então é muito importante nós compreendermos o que é que Cristo nos concedeu na cruz do Calvário e o que é que o diabo está tentando agora continuar matando, roubando, destruindo as pessoas que não têm fé, não têm entendimento. Mas nós compreendemos que temos uma herança, que temos uma identidade, uma posição e que temos uma condição de afetar o visível. Não podemos ir para cima do inimigo na carne, porque se ele achar brecha, ele volta com 7. Não adianta tentar lutar com o inimigo misturado com mundanismo, carnalidade, incredulidade, pecado não confessado. Não adianta, irmão. Porque o inimigo vai vir para cima de você com 7. É o que a Bíblia diz, né? Então, a Bíblia diz 3 vezes em Efésios 6, tomai toda a armadura do Espírito para que possais resistir ao diabo. Se eu estou magoado, eu não posso resistir ao diabo se eu tenho a couraça. Estou sem a couraça. O diabo prevalece. A Bíblia diz em 2 Coríntios, se eu tiver magoado, o diabo tem vantagem sobre mim. Entende? Então, Deus quer me abençoar, Deus quer me curar, Deus quer trazer para o visível toda a herança, mas o diabo, através das brechas, ele quer contaminar. E as pessoas, em vez de dar lugar para o Espírito Santo, dão lugar para a carne, e aí o inimigo faz um parque de diversões. Então nós precisamos aprender a dar lugar ao Espírito, e como diz Efésios capítulo 4, não deis lugar ao diabo. Então a palavra de Deus mostra muito claramente, não deis lugar ao diabo, porque é possível uma pessoa estar dentro da igreja, pregando a palavra, está cheia de dons até, mas ela está dando lugar ao diabo. Então é tão importante quanto dar lugar a Deus pela meditação na palavra, oração, jejum, adoração, orações celestiais, oração em línguas celestiais, e estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo, evangelizando, envolvido com as coisas de Deus. Tão importante quanto isso é nós não darmos lugar ao diabo. Ou seja, não deixar com que o pecado permaneça sem arrependimento e confissão, cobertura com o sangue de Jesus. Aqui diz em Efésios capítulo 4, olha o que diz ali, ó. Efésios 4. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. Não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa. For boa para promover edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Olha só. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada entre vós. Aqui está falando, não deis lugar ao diabo. Essa carta foi escrita para a igreja, não para o mundo. Então nós podemos compreender que existem coisas que o cristão, se ele achar normal, o cristão, se ele não se arrepender, não cobrir com o sangue, o inimigo tem brecha. E aí o inimigo vem com o seu governo. Aonde há brecha, há o governo do diabo. Ele entra ali e começa a matar, roubar, destruir. Aí a vida da pessoa vai de mal a pior. Provérbios 28:13 diz que aquele que não confessa com a intenção de abandonar, tudo que ele fizer dará errado. Porque ali tem uma urucubaca, tem um demônio, tem um trabalhar satânico. Porque aquele cristão está dando mole para o inimigo. Está dando lugar ao diabo, está dando oportunidade, brecha. Mas quando nós damos lugar ao Senhor, é claro que Ele nos sara, nos prospera, nos santifica. Passamos por tempo de espera, passamos por tribulações, perseguições, mas sempre com paz. E sempre com a certeza de que seremos conduzidos em triunfo sempre. Né? Muitas são as aflições do justo, mas o livro de todas. Na consciência, na convicção de que as promessas do Senhor são para os filhos. Em Romanos 11:22, Deus diz, eu poderei ser bom com você, se você permanecer confiando em Cristo. Do contrário, você será cortado. Então o que vemos é que às vezes Deus tem acesso. Às vezes Deus não tem acesso. Porque se Deus tivesse acesso a todas as pessoas, não haveria um enfermo na terra, não haveria ninguém endividado. Se fosse só o lado de Deus,
Esse mundo seria um paraíso, mas por causa do livre-arbítrio e da queda, o homem voluntariamente agora pode escolher a carne ou o espírito, se voltar a Deus ou ao diabo. E isso são escolhas passo a passo, cada esquina você vai para a direita ou para a esquerda. Mesmo Pedro que diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, daqui a pouco está dizendo: você não vai para a cruz, Jesus. Então, espírito, carne, carne, espírito, oportunidades, escolhas, escolha, oportunidade. Fez uma decisão certa, de repente faz uma errada, de repente dá lugar a Deus, de repente dá lugar ao diabo. É preciso vigiar em temor humilde para continuar se consagrando a Deus e colocando o inimigo vez após vez fora, porque ele é atrevido. A tempestade vem na casa na areia, casa na rocha. O inimigo ele ataca. Você tem que ver isso como um ataque do diabo. Tudo que Jesus colocou fim na cruz do Calvário não vem de Deus. Isaías 54:15 diz que esses ataques não vêm de Deus, nem pela vontade de Deus. Não é pela vontade de Deus que vem enfermidade, que vem dívida. Não é pela vontade de Deus que vem problema na sua família, angústia, pecado, vício, escravidão do pecado. Não é a vontade de Deus. Isso é o diabo, é o diabo. Mas não quer dizer que você está endemoniado, quer dizer que você está sendo atacado, só isso. Agora, você não tem fé? Tem. Deus está com você? Tá. Deus te ama e pode ajudar? Pode. Você pode sair de todas as situações, vez após vez? Pode. Não é porque você está sendo atacado que Deus te desamparou. Simplesmente estamos neste mundo caído. Logo estaremos no céu, não haverá mais tentação, não haverá mais tribulação. Mas Jesus disse: tenha bom ânimo, porque neste mundo tereis tribulações. Então neste mundo nós passamos por muitas batalhas, às vezes por causa de pecado, às vezes não. Às vezes por falta de uma fé esclarecida, às vezes por falta de fazer isso que eu estou te falando. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. É muito importante compreender que essas táticas de guerra, que essas estratégias de guerra, quando nós colocamos em prática, nós somos casa na rocha. Quero agradecer a Deus pela tua presença, pela tua participação. Se você puder, compartilhe esse áudio, esse vídeo. Eu vou estar logo após liberando aqui, também no YouTube e também no WhatsApp, e naquela pasta que tem na minha página no Facebook, os áudios dessa semana, hoje, a parte 4 do Extraordinário Afetando o Visível. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Shalom de Deus toque a sua saúde, as suas finanças, a sua família, sua vida ministerial, sexual, sentimental e principalmente a sua comunhão com Deus. E que você seja cheio do Espírito Santo, da graça, dos dons e do fruto. Que haja avivamento e que haja o interesse por Deus, fome e sede da palavra, e que você possa ficar firme, porque Jesus está voltando, e como está escrito aqui embaixo, neste vídeo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus.